Você pode agora parar de ser enganado, desenvolver a sua espiritualidade, trabalhando esses aspectos importantes. Ensinamos da Quimbanda, todos os fundamentos da Quimbanda, o que significa cada coisa, cada elemento, você aprende tudo. Existe já 4 níveis de cursos de Quimbanda, desde o iniciante até o mais avançado, para as pessoas que já têm um pouco mais de experiência, ou até mesmo você pode começar estudando um e ir galgando para os próximos. É possível que você trate a sua entidade na sua casa, é possível que você trate os seus guias na sua casa, para você aprender a fazer as suas firmezas. É importante que você estude, porque cada vez os terreiros estão mais cheios e lotados e não tem como dar atenção para todo mundo. O grande número de pessoas acaba virando festa e bagunça, e praticamente as pessoas que fazem leituras, cursos fora, são pessoas que realmente se destacam nos terreiros físicos. Caso contrário, a pessoa fica lá só penando e nada. Então praticamente ela não tem uma devida atenção. Hoje é possível que você faça esses cursos. E é isso, um axé e até a próxima. Sobre a Maria Padilha do Inferno, Maria Padilha dos 7 Infernos, ou também Maria Padilha Rainha do Inferno, ou Rainha do... não precisa colocar dos 7 Infernos, se coloca Rainha, tá bom? Lembra que nós falamos que os que carregam linhas de 7 na sua nomenclatura significa que são reis ou rainhas e viveram antes de Cristo. A passagem dele pela Terra, então, é uma coisa muito, muito antiga, por isso que são denominados dessa forma. Primeiramente, vamos lá para a história. Então, se ela carrega 7 ou o nome de rainha, então já diz que ela governava um lugar. Então ela fez acordos, sim, muitos e muitos anos antes de Cristo, né? E por volta ali de 700 a 900 anos antes de Cristo, que vivia numa cidadezinha muito pequena, também era uma camponesa muito pobre, e porém seus pais eram bruxos. Naquele sentido se chamavam de bruxos todas as pessoas que faziam qualquer tipo de oração, porque não era comum que você fizesse algo diferente das outras pessoas. Ela veio aprendendo muitos feitiços com seus pais, mas ela queria saber mais, ela queria ter mais poder, ela queria ter mais força, ela queria realmente denominar coisas fortes. Então ela teve uma oportunidade de um pacto, de um acordo com uma senhora, bem apareceu nos seus caminhos. Com tudo isso, ela pegou e fez esse acordo porque ela queria um feitiço muito forte, que ela conseguisse manipular a vida e a morte das pessoas. Então ela conseguiu fazer a morte de muitas pessoas de formas bem trágicas, através de um livro de antigamente, a qual ela se denominava o livro da morte, seria o livro da condenação. Era um livro muito antigo que foi posto de forma material por um espírito, e esse livro carregava muitas energias de astrais inferiores e negativos. Num contexto geral, esse livro não era um simples livro, e sim era um livro que era um portal para o mundo dos mortos. Então ela tinha que abrir numa determinada lua e numa determinada época. Naquela época as coisas se passavam muito rapidamente. Aquela lua vinha mais ou menos de 7 a 9 vezes no ano. Diferente talvez também o ano deles do nosso, mas era em torno disso que ela conseguia fazer que esse portal se abrisse e que ela conseguisse escrever. Para isso ela teria que escrever com sangue, porque senão não dava certo. É aí que começou os primeiros sacrifícios de animais dentro da feitiçaria e da magia.
que ela fazia com os animais e muitas das vezes com o seu próprio sangue quando era algo particular. Mas para se abrir o ritual ela tinha que começar a se cortar, como se fosse a raspagem do santo hoje, mas ela fazia isso de forma sozinha, a qual ela fazia esse pacto e ela cobrava muito caro. Assim ela ganhou muito dinheiro, ficou muito rica, mas condenou muitos espíritos, ultrapassou todas as leis naturais da vida e do divino. Então, por isso que ela é considerada a rainha da rua, o povo da rua, e principalmente a rainha do inferno, porque justamente depois de muito tempo de evolução, inclusive de outras encarnações muito difíceis que teve, nas áreas de cura e da medicina, que teve que ser obrigada a passar, para que se aniquilasse os seus karmas, mas consequentemente ela cobrou muito daqueles reis e rainhas e daquelas pessoas muito poderosas da época, esse trabalho que ela fazia. Então ela fazia pactos também com aquelas pessoas, não só pelo dinheiro, e sim por uma eternidade, onde ficariam ligados. Então, na nomenclatura que aqueles reis e rainhas e pessoas de muito dinheiro iriam, ela também conseguiria fazer com que eles se condenassem juntamente com ela, para que conseguisse grandes fortunas e riquezas. Não teve filhos e não teve relacionamentos, teve tentativas de relacionamento, mas como ela era possessiva, ela sempre aproveitava para colocar o nome deles no livro quando se abria os portais. Então eles também morriam com infartos fulminantes, com coisas. Na verdade ela teve vários maridos, mas não chegou a ter filhos e também não foram duradouros. Nenhum durou mais de um ano, porque a cada vez que isso passava, ela sacrificava eles para que ela conseguisse o seu grau de evolução. Para que sejasse rainha dos infernos, ela teria que ter feito muitas e muitas maldades. São audaciosas e extremamente corajosas. Na Quimbanda, tô esperando você iniciar aqui, hein? Você estudar aqui. Tem que estudar comigo, falar comigo. Se quiser, eu te dou um caminho para você entrar agora de duas formas. Ou você entra como dizimista por no mínimo 17 meses, ou você entra como o parcelamento que eu fiz para outros filhos também, que é 12 vezes de 259. Aí você ganha a proteção da casa e todos os estudos. Aí é por um ano, você fica pagando esse valor sem poder sair. Um compromisso. Se fechar acordo comigo, você começa a estudar amanhã já.